Carolina Silva, Ricardo Lacerda, ele diz o seguinte: será que Maduro deixou Guaidó entrar na Venezuela apenas para tomar conhecimento de seus apoiadores, expulsando estes para deixá-lo isolados? Como é que é? Expulsando quem? Será que o Maduro deixou Guaidó entrar na Venezuela apenas para tomar conhecimento de seus apoiadores, expulsando estes para deixá-lo isolado? Não, eles deixaram o Guaidó entrar na Venezuela porque há uma enorme pressão do imperialismo nesse sentido. É uma política arriscada, né? É uma política de concessões. O Guaidó, tendo feito o que ele fez lá, a justiça da Venezuela deveria ter iniciado um processo, no mínimo uma investigação, e prendeu o cidadão, porque o que ele fez é muito grave contra o país, né? Mais um aqui. Obrigado pelo superchat, Amanda Altava, o José Machado e o Manuel Ferro pergunta o seguinte: Rui, a CUT vai perder a hora da greve geral outra vez? É possível. Mas não é um problema de a hora da greve geral, é preciso um plano de luta coerente e mais abrangente, porque fazer uma greve geral é como fazer um ato público. Você não vai resolver nenhum problema. Você precisa de uma luta continuada, por isso você precisa de medidas de luta que sejam uma sequência, que vão acumulando e desenvolvendo o movimento, né? Nós temos que entender que a greve geral de 1 dia, 2 dias, é uma greve geral demonstrativa. Quer dizer, a importância dela é bem menor do que se você lançar uma greve mesmo, né, para conseguir uma reivindicação. Pode ser feito, não tem problema nenhum, é um recurso. Faz uma greve de 1 dia, mas não é um recurso que vai mudar a situação. Tem que ser parte de um conjunto de medidas para levar adiante a luta popular, né? Rui, com o desenvolvimento aí da situação política do carnaval e a demonstração de que chegou a hora do fora Bolsonaro, tem uma confusão no meio da esquerda, confusão por uns malandragem, né? De apresentar que você não deve apresentar o fora Bolsonaro porque você está facilitando a vida da direita para pôr o Mourão, né? E usando inclusive o argumento que a gente usava na época do fora Temer, de que a gente não podia chamar o fora Temer porque era um processo de desenvolvimento do golpe, através ia entrar o presidente do Congresso ou até os militares, né? Queria que você explanasse um pouquinho essa palavra de ordem, até porque também eu vi que setores da esquerda que não conseguem agora fugir da discussão do fora Bolsonaro estão apresentando já propostas tipo assim, a anulação das eleições e tentando formular uma saída institucional, né? Então eu queria que você desenvolvesse um pouco essa ideia aí para a gente facilitar o trabalho da discussão do fora Bolsonaro. O problema é o seguinte, né? É meio absurda a comparação do Bolsonaro com o Temer, porque quando começaram a levantar o fora Temer, havia toda uma articulação, né, da qual participou inclusive a Rede Globo, no sentido de substituir o Temer pelo Rodrigo Maia. E se isso fosse obtido, uma vez que o Temer era uma pessoa sem nenhuma popularidade mesmo, já, ele foi escolhido como vice por um acordo de aparato com o PT, né? Senão ele não seria jamais presidente da República, nem nada. Então, quer dizer, fortaleceria o governo golpista, você cair nessa manobra, né, do fora Temer. Era uma campanha de apoio, as manobras estavam sendo realizadas no interior da burguesia naquele momento. Né? Agora,
O problema do Bolsonaro é o seguinte: o Bolsonaro é uma pessoa que é difícil de tolerar ele no governo, até mesmo para a burguesia. Nós já falamos, a burguesia ela não tem gosto por esses malucos de extrema-direita, mas chega uma hora que você tem que usar o maluco de extrema-direita, é um problema de conveniência política. E qual é a diferença do Bolsonaro, que é um maluco, para os outros generais e políticos que são menos malucos do que ele? Ele tem um certo apoio, que, como a gente descreveu aqui, é um apoio mínimo. Mas ele tem. Agora, Mourão, Augusto Heleno, né, General Fulano de Tal, esses aí não têm apoio nem dentro das Forças Armadas. Por exemplo, quando o Mourão começou a falar, a fazer, tentar fazer sombra ao Bolsonaro, começaram o protesto da direita bolsonarista e tal. Isso aí não... Se o Bolsonaro cair pela mobilização popular, e nesse momento ele teria que cair pela mobilização popular, porque não há nenhuma saída institucional, né, nesse momento. Os partidos, para que haja uma saída institucional, os partidos da direita teriam que se convencer de que é preciso tirar o Bolsonaro. Precisaria ser uma operação de grande envergadura. Quer dizer, vamos tirar o Bolsonaro antes que a situação piore. Mas mesmo nessas condições, a não ser que alguma coisa mude drasticamente, isso seria uma grande crise, né? Então, não há como igualar a atual situação do Bolsonaro à situação do Temer. Cada situação é uma situação diferente, né? Lógico, tudo tem que ser acompanhado, a situação muda, né? Uma coisa que a gente tem que pensar em política é o seguinte: as situações políticas, elas nunca são idênticas, elas podem, às vezes, inclusive, ser parecidas e tudo mais, mas idêntico não é. Então, quer dizer, o Bolsonaro não é o Temer, né? O Mourão não é o Rodrigo Maia, o atual governo não é o governo que saiu diretamente do golpe, tudo diferente. A composição da Câmara é diferente, a relação de forças mudou, é tudo diferente. E as pessoas têm que analisar nessas condições. Falar que se o Bolsonaro cair, o Mourão assume e fica tudo por isso mesmo, não é verdade. Um governo do Mourão, nesse momento aqui, nas atuais circunstâncias, seria um governo bem mais fraco do que o governo Bolsonaro. Nós temos que entender que o presidente da República ele precisa ter algum apoio. Você vê, o Temer. O Temer era vice da Dilma. Ele estava lá, na verdade, era um contrabando que o próprio PT havia feito, de pegar um cafajeste, um delinquente político, e colocar de trás da fachada do PT. É um contrabando. A hora que tiraram a fachada e deixaram só o delinquente, o mundo veio abaixo. Não é assim que você põe o vice e está tudo bonito. Uma coisa é o PT no governo, outra coisa é o Temer. E uma coisa é o Bolsonaro, outra coisa é o Mourão. Mourão é um general do Exército, uma pessoa que já ameaçou o país com golpe e não tem o prestígio, que não é tão grande assim como nós estamos vendo, mas que existe, do Bolsonaro. Bolsonaro é uma pessoa que tem um certo prestígio. Então, se o Mourão fosse candidato no lugar do Bolsonaro, não dá para fazer toda essa manobra. Você precisa ter um mínimo de base na realidade, né? Dá para pegar uma pessoa que não tem nada, de uma hora para outra e colocar ele como presidente da República, eleito pelo povo, etc. e tal. E veja só, o Bolsonaro, que tem muito mais base social do que o Mourão, não está aguentando o repuxo. Por que o Mourão iria aguentar melhor? Porque ele é menos louco do que o Bolsonaro? Não é assim. Tem uma pergunta parecida aqui. Como lidar com o problema dos chamados ao impeachment do Bozo, como o do Miguel Reale Júnior? Apoiar isso não seria fazer o jogo da direita? Poderia comparar com fora Collor?
Não entendi. Miguel Reale Júnior está pedindo impeachment do Bolsonaro? Ele chegou a dizer que o tweet do Bolsonaro dava motivo já para impeachment. Mas não foi ele que fez o processo de impeachment da Dilma, então ele sabe como fazer o processo. Leva lá o processo, pô. Não, é lógico que tem um monte de coisa que pode dar um processo de impeachment. Nós não estamos buscando o processo de impeachment, nós estamos buscando, essa que nós achamos que é a solução verdadeira, é uma ampla mobilização popular contra o Bolsonaro, porque está colocado. Nós queremos ver o povo, né, os trabalhadores e tudo mais, assumirem a iniciativa política no país. Bom, continuar agradecendo aqui o Superchat. Contribua com a gente, não se esqueça. Tem o Superchat, tem a vaquinha, tem a assinatura solidária. E se inscreva no nosso canal também. Nos ajude a chegar aos 100 mil inscritos. Tem uma pergunta do Superchat aqui, do Rogério Maestre. Ele pergunta: o que falta para a situação econômica brasileira chegar na situação argentina? O Brasil tem mais gordura para queimar, né? O Estado argentino está falido. Muito mais, quer dizer, todos os Estados nacionais do mundo estão falidos. Essa é a realidade. Mas o Estado argentino está falido de uma maneira imediata, né? O Brasil não chegou a esse ponto, mas caminha para lá, né? É bem... Por isso que a preocupação com a reforma da Previdência. Porque a reforma da Previdência, ela seria, assim, um certo alívio nas contas públicas, né? Diminuiria o gasto e tal, e daria para... Não resolve nada, essa que é a verdade, mas o sacrifício... Essa política capitalista, ela é uma política calhorda por isso também. Você impõe um sacrifício imenso para a população e não ganha nada do ponto de vista dos objetivos que estão sendo realizados. É o que falaram, né? Privatizações. O motivo das privatizações era justamente equilibrar as contas públicas. Então eles venderam aí um patrimônio imenso, né? Vale do Rio Doce, Sistema Telebrás, tudo, uma coisa gigantesca. Demitiram milhões de trabalhadores das empresas estatais. Se não me engano, foram 3 milhões de trabalhadores especializados nas empresas estatais, na época do FHC, e as contas públicas, o Brasil está falido. Aí o cara fala assim, estaria mais falido se não fosse a privatização. Pô, falido por falido, tudo bem, mas agora não tem as empresas. Está falido igual, mas não tem empresa. Então qual é a vantagem que a gente... É como se o cidadão falasse assim, não, eu ganho 3 mil reais por mês. Estou com uma dívida de 100 mil reais. Vendi minha casa, vendi os filhos, a mulher, o cachorro, tudo, né? E agora estou com uma dívida de 130 mil reais. Então, o que adiantou você vender a casa, a mulher e os filhos? Ah, mas senão a dívida não estaria 130 mil reais, estaria 200 mil. Está tudo na mesma, pô. 100 mil, 130, 200. Isso daí não é motivo. Você vê a farsa da política neoliberal com as privatizações, né? No final, o país perde historicamente, perde em termos históricos e não ganha nada. Nada, nada, nada. O Brasil hoje está mais falido do que na época do FHC. E no ano que vem vai estar mais falido, no ano seguinte vai estar mais falido e assim por diante. Então, toda vez que alguém fala, não, vamos privatizar isso para pagar a dívida, é conto do vigário, né? Agora, do ponto de vista da pergunta, eu acho que a situação argentina se enquadra naquele negócio do efeito Orloff. Eu sou você amanhã. O fracasso argentino em controlar a dívida, em impulsionar um pequeno crescimento econômico que fosse, ele espelha as grandes dificuldades do governo Bolsonaro. O pessoal de Brasília, os companheiros pediram para anunciar que a análise política da semana está sendo transmitida no telão lá no CONIC, Edifício Dourado,
bloco D, entrada A, sala 118. Então, se você for de Brasília, assista a análise política lá na sede do PCO DF. E a palestra debate de hoje à tarde, lá em Brasília, vai ser no auditório do Sindicep DF, Setor Bancário Sul, quadra 1, bloco K, edifícios seguradoras, às 15 horas. E lembrando que hoje também aqui em São Paulo, em várias capitais do país, tem a palestra debate Barrar a Ofensiva Fascista contra as Mulheres. Participe com a gente. A palestra aqui de São Paulo vai ser transmitida ao vivo pela Causa Operária TV. Deixa eu agradecer mais superchats aqui. A Maíra Barbosa, muito obrigado. O Fernandes Lula da Silva. Fábio Dantas, obrigado. Ele diz: Rui, o que dizer sobre o fascista fardado covarde que quebrou o braço do companheiro? Também sobre o ministro criminoso do meio ambiente. Esse de quebrou o braço foi acho que o presidente do PT de Atibaia. Mas não tem nada a ver com o ministro do meio ambiente. Não, são duas perguntas na mesma que ele fez. Bom, uma coisa que nós temos que entender é o seguinte: o direitista, ele é um valentão. Valentão no seguinte sentido: ele é aquele cidadão que todo mundo conheceu na escola, que é grandão e bate nos pequenininhos. Aí vem um grandão e fala, vem bater em mim, ele... Tá? A gente já conhece isso aí, a gente já viu. Eles gostam de bater em quem não pode se defender. E então, isso é óbvio. O negócio da PM é isso aí. A polícia militar, a direita, eles entendem o que é meio certo e meio errado, né? Que o governo Bolsonaro é uma carta branca para você deslanchar uma violência total contra a população. Isso daí é meio verdade porque o governo pretende isso mesmo. Mas é meio falso porque, e a burguesia já atentou para isso, isso aí pode ocasionar, num momento, uma explosão aí e muda, inclusive, a situação política. Pega um cidadão aí, o cidadão vai na delegacia, apanha. Eu já vi acontecer isso aí. Junta um pessoal, entra na delegacia, ela quebra tudo e tal. Começa a mudar a situação. Então, nesse momento aqui, é uma política de risco. Mas também mostra o que pode acontecer se a gente não reagir à altura nesse momento. Né? Tem muitos casos desse daí. Já o ministro do Meio Ambiente, né, está se referindo ao negócio de Porto Seguro. Esse ministro do Meio Ambiente, esse é um burguesinho, um almofadinho aqui de São Paulo com mania de grandeza. Né? Ele acha que ele é gente. Ele fez a campanha eleitoral dele mostrando um fuzil lá, balas e tal, que é a típica política da extrema-direita de tentar intimidar a população, né? Aí a hora que ele encontrou a população de verdade lá, né, que o pessoal estava super irritado porque na Bahia o pessoal está queimando as terras dos índios. Nós fizemos toda uma entrevista com o companheiro nosso que estava na manifestação, onde ele explica as barbaridades que estão sendo cometidas ali. Aí ele comete essas barbaridades, a população pobre, né, perde a esportiva. Ali tinha na manifestação índios, gente do MST, gente do campo, né, e o pessoal nem foi, vamos falar que é verdade, nem foi, porque ele não sabe o que é uma manifestação violenta. Não foi uma manifestação violenta. Se fosse violenta, o pessoal partia para cima dele com facão e tal. A hora que ele viu o povo de verdade, que ele nunca tinha visto, né? Ele se apavorou, quis passar com o carro por cima do pessoal, e o pessoal foi conter o carro dele lá. Não, na verdade, nem quiseram agredir o ministro. Porque se quisessem agredir ele, o negócio teria terminado mal. Essa que é a realidade. Só que aí o que acontece? Ele é um cagão, para falar o português correto, né? Aí ele montou ministro de Estado, que no Brasil hoje ministro de Estado e cocô é mais ou menos a mesma coisa, né? Nós estamos vendo isso daí. O ministro de Estado foi lá e montou uma farsa
abriu a porta do carro lá com o vidro quebrado, não sei como é que esse vidro quebrou, colocaram a bandeira do PCO em cima. Ele fez uma montagem para incriminar o PCO, que é típico da extrema-direita, né? Primeiro eles ameaçam de matar todo mundo. Aí o pessoal vai para cima deles, eles fogem que nem um coelho assustado. E depois mentem e querem incriminar todo mundo. Chama justiça. Justiça essa que eles não respeitam em nada. Eles querem bater no pessoal na rua, dar tiro no pessoal na rua, matar gente. Todos eles já declararam isso. Uma coisa que a gente precisa prestar atenção, né? Da próxima vez quando o Bolsonaro levou a facada, a esquerda, né? Isso é uma coisa assim extremamente desagradável, foi lá chorar as pitangas do Bolsonaro. Tudo, logicamente, hipocrisia eleitoral, né? Porque eu, por exemplo, já me ensinou, coitado do Bolsonaro. Lógico que é uma hipocrisia minha. Esse Bolsonaro aí, para mim, é um lixo. Não vou lá chorar o Bolsonaro. O pessoal foi chorar ele, mas a direita tem que entender uma coisa. Eles têm essa atitude de diariamente ameaçar e intimidar a população. Olha que a democracia é só porque os militares querem, senão a gente cai matando, tem que dar tiro na cabeça, e tem que fazer isso, né? E como é que falou o policial lá no carnaval? Comigo não tem esse negócio de mulher, não, entra todo mundo no cacete e tal. Legal, eu não vou chorar, tá certo? Mas no Brasil existe um ditado que é o seguinte: bala trocada não dói. Então, aqui se faz, aqui se paga. Você faz isso daí, vai chegar a hora que o povo perde a esportiva. O povo brasileiro, a gente viu, é carnaval, né? É um churrasquinho, é praia. O povo brasileiro gosta da boa vida, né? Nós somos descendentes portugueses e tal, temos esse espírito extremamente liberal. Agora você começa a cutucar a onça com a vara curta, o pessoal perde a esportiva. Já vi mais de uma vez. E a hora que o povão perde a esportiva, a direita, se esconde, não, tem que respeitar a lei, tem que ser da paz, né? O cara que ontem falou que tinha que dar tiro na cabeça, precisamos ser todos pacíficos. Vai esperando, vai cutucando, vai apertando a população, tá certo? Uma hora a coisa vai explodir. E a hora que explodir, não contem, pelo menos com o PCO, para chegar para o pessoal e falar: olha, pessoal, não vamos barbarizar. Não. Tá? Quem semeia vento, colhe tempestade. Nós não estamos pedindo, nós não começamos aqui mandando matar ninguém, dar tiro na cabeça de ninguém, nem nada. Tá certo? Eles estão fazendo isso. Desde o começo. Batendo em gente que tinha a camisa vermelha. Bateram numa senhora que tinha estava com um cachorrinho ali. São os trogloditas. Bom, a hora que o pessoal perder a calma, não reclama, não vai ser pacifista. Lembra dos, né? Tiro para lá, tiro para cá, ameaça, lembra? Agradecer também aqui o superchat do Wilson Rezadori, Lula livre, ele diz. E tem uma pergunta: qual o papel da plenária Lula livre do dia 16? Bom, dia 16, aí a pergunta é oportuna para a gente esclarecer, né? Dia 16 vai ter a plenária nacional Lula livre, e é um momento para ver se nós conseguimos dar um impulso na campanha em defesa do Lula. Nós PCO, estamos tirando bastante material, já começamos, né? Continuamos no trabalho de formação de comitês de luta contra o golpe, e eu acho que a plenária é uma boa oportunidade para chamar todo mundo a participar, né? É procurar os coordenadores, se inscrever para participar. Vamos ver se a gente faz uma atividade bastante grande. E essa campanha é a campanha fundamental. Infelizmente, graças à esquerda golpista e uma certa adaptação do PT,
no 8 de março não apareceu essa campanha, o que é um prejuízo inestimável, né? Agradecer ainda ao René da Silva Bastos. Fora Bolsonaro, o Google não deixa escrever na grafia correta. Maria Celeste Gonçalves Vidigal, Povo na Rua Já, greve geral. A Elizabeth Novi, a Renilde AP, o Tiago Braz, o Guilherme Bezerra. Tiago Braz, ele faz uma... A anterior a gente já respondeu, né? Só para constar. Ele fala que ele não teve a mesma impressão do ato de São Paulo. Não, eu acho que a impressão é a mesma. Há uma tendência à mobilização que ficou contida. E na manifestação, o pessoal tem também uma tendência a se radicalizar. O que nós estamos falando, que embora o pessoal tenha a tendência a se radicalizar, as direções não estimulam essa radicalização. Pelo contrário, procuram conter. Porque o correto seria no palco do ato, o pessoal começar fora Bolsonaro, ou até frases um pouco mais picantes, né? E Lula livre, mas o pessoal não fala. É aliança com o PSTU, que é a favor do fora Maduro, que foi a favor da saída da Dilma, que foi a favor da prisão do Lula, não sei direito para que serve isso daí. Aí nós temos duas perguntas aqui que são parecidas, né? O que o Rui acha da atuação do Zé de Abreu, o que isso pode ajudar no processo político, e a do Guilherme Bezerra, que também a utilização da imagem do José de Abreu pela esquerda como crítica política é válida? Eu acho ótimo do Zé de Abreu, desde que a gente compreenda o papel que isso aí cumpre, né? A campanha dele é muito desmoralizante, tanto da Venezuela como do Bolsonaro, né? Então, são duas críticas ao mesmo tempo. Primeiro que da Venezuela, que assim, então qualquer um pode ser presidente, eu vou ser presidente também. E segundo, né, ele desmascara o Bolsonaro, que não é um presidente de verdade, né? É o presidente da extrema-direita, da burguesia golpista, mas não tem nada a ver com o povo. Bom, para terminar, ainda agradecer a Andréa Regis, Bolívar Marcon, Bruno S., todos contribuíram aqui no Superchat, e o Campos Bahia. E o Campos Bahia pede para você comentar a trairagem do Haddad para derrubar a Glaze e endireitar o PT. Tá, eu não critiquei o Haddad porque eu não vi nenhuma declaração dele nesse sentido, né? A gente tem que ser criterioso. O que nós temos aí é uma fofoca que foi feita pela imprensa, porque a imprensa é super fofoqueira, né? Então, como eu não sei a origem disso, não ficou claro o contorno da situação, nós não comentamos. Quem que fez a declaração? Né? O cara falando, há todo um grupo que quer derrubar a Glaze. Será mesmo? Não será um cara que dá essa notícia na imprensa para criar a impressão de que está todo um grupo que quer derrubar a Glaze? Fala que o Lula não quer, mas a maioria quer, que não acho tão verossímil assim que a maioria queira, etc. e tal. Bom, aí, como eu não vi nada do Haddad, não vamos entrar nessa seara. Vamos criticar aqui as coisas que ele efetivamente fala, se merecerem ser criticadas. Agora, eu acho que sim, que dentro do PT há essa crise, né? Existe uma ala que quer tirar a Glaze, quer tirar a Glaze e quer colocar alguém que é o quê? Primeiro, não é tão Lula livre assim, não é tão a favor da liberdade do Lula, que a gente sabe que uma ala do PT não é mesmo a favor. Eles não querem mexer nisso daí, não querem fazer essa marola. E segundo, colocar uma pessoa que seja mais próxima da direita golpista, ou seja, querem na realidade uma direção de tipo bolsonarista para o PT. Querem que o PT faça como está fazendo o PSDB, o PDT, que vai todo mundo lá beijar a mão do Bolsonaro. O PDT é assim, o PDT depois de muita bravata e farofada do Ciro Gomes,
ele se revelou que a política dele é o quê? Apoiar o Bolsonaro. Que ele, como oposição, é uma fraude total, uma fraude igual ao Bolsonaro. Né? Então querem colocar um Ciro Gomes aí na direção do PT para fazer o bloco do vamos dar a impressão de que o governo Bolsonaro é sério. Nós estamos contra isso daí. Embora nós não sejamos do PT, nós estamos torcendo, digamos assim, de fora, de que a direção do PT ela não compactue com o Bolsonaro e defenda a liberdade do Lula. Não é que nós estamos torcendo porque a direção do PT seja igual ao PCO, isso aí não vai acontecer. Mas que pelo menos defenda esses pontos essenciais.